Este é o podcast Pode Circular. Aqui você vai encontrar um espaço acolhedor em que pessoas se reúnem para compartilhar reflexões, desabafos sinceros e histórias envolventes. Oi, eu sou a Thalita, mãe de 3 e acredito nas relações respeitosas e busco isso em todos os lugares que transito. Oi, eu sou a Alana, mãe de 2, entusiasta da educação como instrumento de transformação social. Oi, eu sou o Glauco, pai de uma e aprendiz dos pequenos que vivem nos outros e em mim. Oi, eu sou a Gabi, sou pedagoga, amo crianças e assuntos que envolvam primeira infância. Episódio de hoje é meu. E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Circular. O nome do episódio de hoje é Meu. Do que será que se trata esse é meu? Né? Por que essa criança tá falando é meu? Do porquê desse é meu? Às vezes, Gabi, essa necessidade de colocar um limite no é meu pode gerar muito conflito, né? E nas relações. A gente sempre vai voltar para esse lugar das relações. Quando a gente pensa na criança protegendo o seu espaço. Porque muitas vezes, dependendo da faixa etária da criança, ele não tem nem maturidade para perceber ou para entender que o outro não está entendendo o que é o meu, né? Quando ele fala é meu, a outra criança muitas vezes não tem nem maturidade para entender o que ele está defendendo. E o conflito pode começar, é um conflito quase que certo, assim, né? Quando tem esse movimento de uma das crianças. E é importante talvez a gente pontuar que quando a gente fala conflito, não necessariamente é um problema, assim, né? Conflito, a gente pode extremar esse conflito, chegando no lugar de uma disputa corporal, mas pode entrar numa disputa inicial, né? Pode ser só um primeiro movimento de disputa. E isso eu acho que é interessante a gente refletir sobre qual é o nosso papel quando esse movimento de disputa começa, ou então quando esse movimento de disputa se desenvolve e chega até um conflito, né? Quando que a gente faz intervenção. Então são questões que vão nortear um pouquinho a nossa atuação como adulto nessa relação com a criança. Como sociedade, né, assim, do ponto de vista, a gente pode dizer, negativo do conflito, é que ele é compreendido como algo perigoso, né, que vai haver briga, que pode até ter agressividade de parte de alguma das crianças, mas também, acho que no ponto de vista escolar, né, um conflito pode gerar coisas boas também, né, contanto que seja seguro. Bem resumidamente, é como um movimento necessário para a formação da vida psíquica e social. É um momento que também para ele montar o eu dele, né? O self. Gabi, inclusive os conflitos, né, eles começam a aparecer quando a criança começa a explorar esse mundo, que aí algumas linhas associam isso ao nascimento do ego. Então, é quando a criança começa a buscar no outro, a reação do outro, quando a criança quer talvez buscar o prazer da brincadeira que o outro está brincando, ou às vezes quer buscar mesmo aquele brinquedo que a outra quer porque ela quer estar interessada no brinquedo, ou então pode começar numa brincadeira contraposta. Então tem muitas origens o conflito, né? A gente sempre, como você falou, a gente tende a olhar para o conflito como um problema. Só que não necessariamente é um problema. O conflito ele pode trazer, além de muitas referências para nós adultos sobre o repertório da criança, sobre o que aquela criança, como que ela costuma resolver as situações que não são tão agradáveis para ela, como que ela lida quando uma criança invade, né, entre aspas, o espaço dela, se ela aceita, se ela rejeita, se é uma criança que consegue se colocar, se é uma criança que tem recurso para lidar com essas situações, se é uma criança que sempre busca o adulto para isso. Então, a gente sempre pensa, né, quanto repertório essa criança ela recebe nessas situações, que pode ser uma oportunidade super rica de mediar conflito. Quando a gente entra numa relação, né, quando a gente entra nesse momento
para resolver, para confortar e não para julgar, não para decidir quem tem razão, a gente está ajudando essa criança a criar esse repertório de que, poxa, tem hora que eu vou conseguir o que eu quero e tem hora que não vai dar, né? Tem hora que ninguém vai conseguir o que quer e tudo bem, a gente vai se sentir confortado do mesmo jeito. Então, o adulto, acho que o primeiro movimento, né, quando a gente pensa em conflito, talvez o primeiro passo seja a gente aceitar internamente dentro da gente mesmo que o conflito ele pode ser positivo, né? E que até é natural, né, da relação das crianças, porque o conflito se nasce de uma frustração, na relação com uma criança com a outra, essa frustração vai acontecer com frequência. Com frequência, isso mesmo. Então, é natural das relações nessa primeira infância e aí pra frente aí vai mudando um pouquinho, mas que tem esse conflito, né? De interesse, de vontade do brinquedo e a gente aceitar que isso vai acontecer, né? E por que o conflito é muito evidente nessa faixa etária? É muito evidente porque o recurso deles para resolverem as questões de frustração, as questões que eles estão incomodados, é o corpo, né? Porque é o recurso que eles têm mais dominado. Então, é o primeiro recurso que eles dominam. Depois, eles vão dominar o diálogo, a linguagem. Mas o primeiro recurso deles é o corpo. Então, por isso que chama muito a nossa atenção nessas questões corporais, né? De empurrar, de bater, puxar cabelo, morder, que são essas descargas dessas tensões normalmente, né? Não sempre, mas normalmente esses movimentos que às vezes, né, se taxa de agressividade... No fundo, é o recurso que a criança tem ali disponível. É o tipo de comunicação que eles dominam, né? Exato, é o corpo, né? Então, o primeiro, o que é mais fácil, o que é mais rápido, mais efetivo para a criança resolver a situação naquele momento? É o corpo, né? Porque com o corpo eu vou deixar claro qual é o que eu tô querendo, com o corpo eu vou afastar aquele risco que está se aproximando de mim, então é natural que eles usem o corpo para a solução desses conflitos. Então, acho que superado esse movimento da gente, nós adultos, aceitarmos o conflito como uma oportunidade de aprendizagem, aí a gente pode pensar na quantidade de conflito que está acontecendo, ali na necessidade da criança, e esses são pontos importantes também, mas e a gente pode listar aqui também uma série de situações ou de condições para que esses conflitos eles sejam menos frequentes, né? É legal pontuar também, existem conflitos, que a gente pode chamar de conflitos, mas que eles têm uma origem mais em necessidades básicas não atendidas. Seria, por exemplo, a criança está com sono, muitas coisas acabam irritando ela e às vezes ela entra até em contradição, né? Ao mesmo tempo que ela quer estar num lugar, ela não quer ir para esse lugar. Então ela fica nesse looping que não tem solução e fica ali frustrada e chorando. Mas muitas vezes isso vem de um sono que precisava dormir, não conseguiu dormir, de um alimento que ela precisava ter tido e não teve disponibilidade desse alimento. Aqui a gente está focando mais nesse conflito, onde a criança, de certa forma, ela está razoavelmente, né, com as necessidades básicas dela atendidas, ela dormiu, ela se alimentou. Mesmo ali no bem-estar dela ali, ela chega num momento de impasse, onde alguma coisa que ela quer não pode funcionar do jeito que ela quer. E daí o conflito acontece. Então, Glauco, acho que você trouxe um ponto importante para a gente aprofundar um pouco aqui, que é quais são as possíveis origens desse conflito, assim, né? Acho que uma delas, como você pontuou, atender a identificar a necessidade da criança naquele momento, porque ela ainda não tem maturidade para dizer estou irritada porque eu estou cansada, estou irritada porque eu estou com fome. Isso, às vezes, nem o adulto tem. Eu ia falar isso agora. Às vezes o adulto tá com fome, tá nervoso também e não identifica, consegue, né? E ainda que identifique, não consegue se controlar, né? Então, da criança não dá para esperar essa maturidade. Então, essa identificação da necessidade, ela é o primeiro passo. E às vezes é uma necessidade fisiológica, às vezes é uma necessidade afetiva, às vezes é uma necessidade social, então às vezes é uma necessidade ambiental. Então, a gente precisa ir explorando todo esse movimento. Isso a gente está pensando em situações que a criança está mais irritada, a gente percebe que não é uma situação, por exemplo, que a gente identifica que ela estava brincando e se sentiu invadida, né? Então, que eu acho que aí é outro ponto de preservar o espaço, né? Quando a criança se sente invadida. Você vai falando, eu vou pensando no meu dia a dia. Tinha uma situação
Meus 2 filhos mais velhos já estão num ritmo de brincadeira diferente, uma brincadeira mais concentrada, que eles vão criando uma historinha em cima dos objetos, e o meu menor ainda está muito no processo motor, né? Então tudo dele é correr, é pegar, a brincadeira ele tá no encaixe, mas ele ainda não acompanha a brincadeira dos irmãos. E o grande conflito lá em casa, num processo de brincadeira, é isso. Quando tem 2 brincando lá, super concentrado, montando a cidade, isso. Eles estão trazendo muitas coisas da vida real, assim, cidade, mercado e escola, e tem os filhos. Aí chega o menor, pega as coisas tudo e leva pra fazer outro tipo de brincadeira. Começa a encaixar, e aí começa. Esse é meu, não, tira daqui, sai daqui, mas é isso. É um espaço que eles estavam de brincadeira, que o outro invade. Só que ele invade por uma vontade mesmo de estar ali brincando com os irmãos, e os menores não entendem, os maiores não entendem isso, né? Então, esse é um conflito que eu tenho que mediar em casa constantemente. É esse momento de mediação que eu tenho que ficar muito de perto lá em casa, de preservar a brincadeira dos mais velhos e também entender um pouquinho e dar suporte para o menor, que ainda não tá nessa brincadeira. Então, a minha solução que eu consigo fazer é muitas vezes assim, chama seu irmão, dá uma função para o seu irmão dentro da brincadeira, para tentar envolvê-lo aí nessa dinâmica. Mas é um conflito, essa questão de preservar o espaço é o que traz um conflito bem importante no processo de brincadeira, né? E esse exemplo que você trouxe é interessante, porque a gente tem ali 2 origens completamente diferentes de conflito, né? Uma dos mais velhos querendo preservar esse espaço e outra do mais novo querendo integrar essa brincadeira. Só que dentro das possibilidades dele, da maturidade dele. Então eu tenho ali um interesse pelo outro, pela brincadeira do outro por parte do pequeno, e não quero o meu espaço preservado por parte dos mais velhos. E de fato, é por isso que quando a gente entra numa situação de conflito, é muito difícil a gente tomar uma posição, assim, sabe? Porque ainda que seja numa que, uma criança tá com um brinquedo na mão, a outra vai e puxa da mão dela. Tá bom, existem 2 necessidades ali diferentes. Você vai privilegiar uma necessidade por quê? Né? Por que a gente precisa julgar que uma necessidade é mais importante do que a outra? A gente vai trabalhar o respeito. Então, o respeito a gente trabalha. Olha, a gente só pega quando tá no chão. Não vou falar, devolve porque tava com ele. Eu não sei se a situação começou naquele momento. A não ser que eu tenha acompanhado toda a situação, aí eu consigo ser mais assertiva, entendendo a dinâmica para eu conversar. Olha, eu vi, ele pegou da sua mão, você pegou da mão dele antes, né? Eu vi que aconteceu isso, mas tem outro lá. Então, tem outras formas de a gente conseguir resolver sem chegar e decidir quem tem razão. Porque a criança, muitas vezes, ela não está preocupada em ter razão, né? Ela quer satisfazer a necessidade dela. E por que eu vou privilegiar uma necessidade e desprivilegiar a outra? Então, ou eu consigo identificar todas as necessidades daquele momento, né? Para fazer esse jogo, essa combinação de possibilidades como você faz, ou então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou tomar uma decisão sobre quem tem razão, né? Qual é a privilegiada. Isso que você traz, Helena, é muito legal, porque acho que culturalmente a gente está condicionado a tomar partido, né? Acho que a vida ela nos leva, né, por exemplo, no futebol, a assumir um time, né, e torcer por esse time. E quando você está na posição de mediador adulto ali, né, que está cuidando de 2 crianças, você tem que distribuir o amor e o cuidado para ambos e se comprometer com o desenvolvimento de ambos. Então não é uma questão de tomar partido de uma criança, né? Achar que uma tá certa, a outra tá errada e você acabar torcendo para uma e esquecer da outra, né? Você tem que pensar nas 2 ao mesmo tempo, e daí é isso que você falou, né? Tem que trazer não o respeito como uma parte, como eu posso dizer, uma plataforma ali, né? Que vai estar permeando todas as relações dos 2 ali, e você, nós, né, na intervenção desses conflitos, né, para que justamente não tenha essa sensação até de privilegiar um em detrimento do outro, e também de não cair numa justiça que ela pode estar sendo ilusória, né? A gente acha que está sendo justo, mas na verdade na aplicação da justiça a gente acaba sendo injusto, né? E daí às vezes a gente não sente, mas uma criança ou outra, principalmente aquele que foi injustiçado, ele guarda aquilo, né, e fica, né?
E Ou isso que se prejudica o sente, assim, desenvolvimento, injustiçado, né? Ou que né? se sente, né? Porque é uma sensação. Ou além, né, pensando nessa estrutura psíquica de se sentir injustiçado, mas às vezes a criança não se sente injustiçada, às vezes ela tem aquilo como modelo. Então, ela tem todo o filme que ela construiu na cabeça dela, que não foi trabalhado pela linguagem, pela compreensão, explicando a situação para todo mundo envolvido, e aí ele fica com aquele modelo. E numa situação que faz a criança traça um paralelo, ela está executando aquilo que ela entendeu, que ela tirou como lição ou como resultado daquele primeiro movimento. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter, né? Quando a gente vai fazer a intervenção ou a interferência num momento de conflito. E um dos pontos mais importantes quando a gente faz uma intervenção é a gente conhecer muito bem as crianças, porque o vínculo ele é importante, como a gente estava falando, da criança se sentir acolhida, para a criança se sentir, mesmo quando é a criança que tem um movimento mais agressivo, ou, né, mais agonístico, eu vou falar, um acolhimento para ela também, né? Saber que tem alguém ali para ajudá-la a suportar aquilo que ela está sentindo, a dar esse suporte para aquilo que ela está vivendo. E quando a gente conhece muito bem a criança, a gente percebe o movimento de tensão, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar o conflito e evitar, nesse sentido, mais de um chegar a machucar o corpo do outro. Não vou evitar que eles entram nesse movimento de maior tensão. Mas quando eu percebo que esse movimento está chegando no limite do suportável ali para eles, eu posso fazer um movimento. Às vezes, só de eu me aproximar fisicamente é o suficiente para essas crianças respirarem, né? Ou então conseguirem distensionar de alguma outra forma, falando, se a criança já verbaliza, falando, ou então pedindo colo, ou então ela segura o movimento porque ela já reconhece que aquele não é um movimento adequado. Então, às vezes, colocar a mão nas costas, no corpo da criança, né? E perguntar, assim, só a nossa presença, muitas vezes, é o suficiente para distensionar a situação, né? Aquela experiência. Às vezes, não. Às vezes, eu vou precisar fazer um movimento mais ativo, né? Vou precisar fazer uma fala, perguntar, tá tudo bem? O que está acontecendo? Né? E aí, a gente sempre pensando numa criança que verbaliza. Agora, se é uma criança que verbaliza pouco, se eu percebo que a disputa ali é por um brinquedo, eu pego um brinquedo parecido, posso pôr ali do lado para a criança perceber que tem outra coisa, se for esse o motivo. Por isso que conhecer a criança, entender ali a situação, ela é mais importante do que eu querer dar uma solução, né? Porque às vezes a solução que eu chego sem entender esse contexto, ela não é adequada, não é a melhor solução ou que vai gerar algum tipo de aprendizagem ou de repertório para quem está ali envolvido. E quando eu falo envolvido, não são só as crianças que estão ali na disputa. O envolvido é todo mundo que está perto. Quando eu converso com uma criança, todo mundo que está no entorno está escutando, recebe como modelo e como referência aquilo que eu estou trazendo como possibilidade de solução daquela situação. Eu acho que é muito importante essa parte também da gente conhecer a criança, porque, um exemplo, tem criança que, assim, eu acho que em escola é sempre bom ter muitos brinquedos parecidos ou iguais, mesmo assim, para justamente já ajudar quando precisar, né, resolver algum conflito entre as crianças. Mas tem criança que às vezes não gosta de fazer essas trocas. Ela tá com aquele brinquedo e aí você oferece um objeto exatamente igual, mas para ela não vai resolver. Então, quando você já sabe que essa criança não gosta de fazer esse tipo de troca, aí é outra questão. Você já tem que ir tentando ir com outras falas, porque às vezes você tentar dar outro brinquedo parecido pra ela vai ficar mais irritada, mais nervosa, enfim. Então, acho que conhecer a criança é um ponto muito importante pra você chegar e tentar resolver os conflitos das crianças. Pois é, Gabi, numa situação dessa, explicar, né, esse lugar de eu vi que você tava com aquele brinquedo, eu sei que você não quer emprestar o seu brinquedo ou que você não quer entregar, porque quando a criança se percebe que o que ela tá sentindo tá sendo traduzido, isso já ajuda ela a se acalmar. Então, nesse movimento, é importante a gente estar disponível internamente a dialogar com a criança, a oferecer alternativa, a negociar, a pedir, né? Então, e pedir não é aquele pedir ou você me dá ou eu pego da sua mão, né? Isso não é pedir, isso é uma ameaça. Né? Isso já virou ameaça, né? Não é uma conversa. Então,
a habilidade da criança em lidar com o conflito vai nascer da habilidade do adulto em trazer esse repertório para ela, né? Porque tem uma parte do nosso cérebro, que é o cérebro, que é o orbifrontal, que chamamos de cérebro social, que ele não se desenvolve naturalmente. Para ele se desenvolver, porque ele matura no primeiro ano de vida, se desenvolve e amadurece até os 3 anos. Então, mas para isso acontecer, não é um processo orgânico e natural como muitas partes do nosso corpo. É um cérebro, é uma parte do cérebro que nasce da relação com o outro, nasce da interação com o outro. Então, para essa interação, a nossa disponibilidade em trazer essa solução, em trazer esse movimento, esse repertório para a criança, é o que vai ajudá-la a construir seu repertório interno, seu próprio repertório, que vai carregar para a vida. Então, as possibilidades, ela perceber que os conflitos, existem maneiras diferentes, ou possibilidades diferentes de solução, é um modelo que ela carrega, né? E a relação, a interação do adulto, ela precisa ser constante, precisa ser presente, precisa ser respeitosa, porque é assim que a criança vai amadurecer. Falando nisso, eu acho que é importante, assim, desse repertório, a gente tomar cuidado sempre naquelas falas que a gente está querendo evitar a violência, gerando uma violência. Ai, não deixa pegar o brinquedo que é da sua mão, empurra, se bater, devolve. E essas falas eu acho que já tá dada que a gente tá gerando mais violência, né? Então a gente sempre tá aqui buscando dar um repertório de um jeito mais respeitoso, tanto com o agressor quanto o agredido, né? Porque o agressor também tá ali num papel de estar mostrando alguma insatisfação. Então não tem aquele julgamento do valor, né? Ele está fazendo isso porque ele é mau, porque ele é uma criança agressiva. Não, ele está mostrando alguma coisa que a gente precisa entender. Então, nós como os adultos, a gente sempre tem que pensar no que a gente vai dar como repertório para essas crianças. O legal é se observar, né? E, de certa forma, se conseguir sem se julgar. Porque muitas vezes o que acontece é a gente está num estado de cansaço, como até você comentou no episódio anterior, Thalita, que a gente cansa. E daí quando a gente está bem e acabou de acordar, acabou de comer, acabou de dormir, a gente tem uma disposição, e quando a gente está no final do dia, está cansado, já trabalhou, já fez várias coisas, é outra disposição. E isso influi muitas vezes na forma que a gente vai resolver o conflito e mediar o conflito com a criança. E o que acontece muitas vezes é que por a gente estar tão irritado, e isso já aconteceu várias vezes comigo, você quer resolver o conflito não para que a criança seja acolhida, para que ela sinta esse respeito que a gente está conversando aqui, mas a gente quer resolver o conflito de uma forma mais eficiente para que o barulho cesse, né? Para que a balbúrdia, né? A bagunça acabe e a gente possa novamente voltar para aquele estado de descanso que a gente quer ter por estar cansado. E quando a gente faz isso para atender a necessidade do adulto de querer um ambiente silencioso, muitas vezes é onde sai às vezes umas falas do tipo, já devolve logo para ele para não dar o conflito, né? Porque de certa forma o silêncio acaba, mas aquela criança que queria pegar aquele brinquedo e não pôde pegar porque o adulto veio declarar o momento de silêncio, né? O fim da discussão, ela fica sem a necessidade dela ser atendida, sem poder colocar aquilo para fora, né? E como você falou, isso acaba sendo violento. Você falando nisso, eu tô pensando até na minha casa, assim, porque conflito eu tenho diariamente. E aí, quando, por exemplo, eu tô num outro ambiente, tá tendo um conflito quando eu chego, sempre tem aquela fala assim, ele começou, não, foi ela que começou, não, ele começou, foi ela que começou. Sempre eles estão um jogando pro outro. E aí, quando eu tô super bem, eu falo assim, olha, a mamãe não quer saber quem começou, eu só quero saber se a gente vai levar a nossa relação assim, com falta de respeito. Quando eu tô cansada, eu já falo assim, eu não quero saber quem começou, eu só quero que vocês parem. É totalmente diferente, né? Mas é isso, essa disponibilidade de você estar ali, de você conversar, porque tem uma energia interna que você precisa despender para resolver conflito, não é fácil. A gente tá falando aqui, mas não é uma situação que você vai... Não, as nossas emoções...
Então, assim, tem hora que eu consigo entender, falar sobre a questão do respeito, de a gente se respeitar como família. Tem hora que eu só falo assim, eu não quero saber quem começou, eu só preciso que vocês parem. Eu não posso deixar vocês se baterem. Então, é diferente. Mas é isso, é como que a gente tem essa disponibilidade internamente, né? Uma regra é clara na minha casa, a gente não pode se bater. Mas ter as regras claras do ambiente também é um moderador de conflito, sabe? Porque eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não posso. Então, se eu sei que eu não posso pegar do brinquedo da mão da outra criança, eu preciso ter segurança que quando alguma criança pegar da minha mão, eu vou poder proteger também, assim, né? Então, se eu chego lá numa situação, como você falou, tá, você que começou, então devolve pra ela. Numa outra situação que elas tiverem polaridades de lugares opostos, eu me sinto autorizada a tirar, porque você fez isso. Você, adulto, fez isso quando a criança estava nessa condição de eu tirei, não podia tirar, ela vai tirar da minha mão para devolver pro outro. E aí, quando ela estiver no lugar da criança que teve o brinquedo da mão tirada, ela se sente no dever, no direito, na liberdade, porque é o modelo que ela tem de ir lá e tirar da mão do outro. Porque foi essa a ferramenta que eu dei para a criança. De uma forma não direta, de uma forma talvez pouco refletida, mas foi essa a ferramenta que eu dei para ela. Então, por isso que essa ideia de entrar no julgamento, entrar quem tem razão, tem que tomar cuidado, porque entrar querendo definir quem tem razão, né? Porque eu tô dando o repertório para a criança do que ela pode fazer quando ela quiser resolver sozinha. Tô dando as ferramentas para ela resolver o conflito, né? E qual ferramenta que a gente vai dar, né? Qual ferramenta que eu dou? Só uma pessoa tem razão. Eu tô dizendo que quando tem um conflito, alguém tem que ter razão. E ao passo que se eu falar assim, olha, tá bom, como a gente pode resolver? Eu tô entrando ali, tô colocando a possibilidade das crianças se manifestarem e, além de colocar para fora o que tá sentindo, colocar para fora a tensão, né, descarregar a tensão de uma outra forma, eu tô proporcionando que o diálogo aconteça, né? E a gente sempre defende, né? Usa a palavra para dizer o que você quer, conversa, fala o que você quer, fala o que não você quer, demonstra o que você quer, demonstra o que você não quer, né? Então, se a gente fala que a nossa ferramenta, a gente privilegia a ferramenta, o discurso como uma ferramenta, ou a conversa como uma ferramenta de solução de conflito válida, é assim que eu preciso dar de modelo, é isso que eu preciso dar de modelo para a criança. E isso me leva a pensar também numa outra situação, que é a situação, muitas vezes, do adulto ficar irritado com a criança, né? Porque a criança, de certa forma, frustra as expectativas do adulto. E isso tem muito a ver, principalmente comigo, eu percebi na paternidade que isso aconteceu muito comigo, que a minha frustração e minha irritação, ela vinha e tem origem numa visão um pouco distorcida do desenvolvimento da criança. Então eu percebi que quanto mais eu comecei a entender melhor as fases de desenvolvimento e o que esperar de cada uma, isso me ajudou a não exigir tanto da minha filha. E entender melhor os momentos dela e aquilo que ela estava pronta para dar naquele momento. Com isso, que isso não é nada mais do que respeito, fazendo esse ajuste mental e entendendo o momento dela, eu consegui diminuir várias exigências que na minha cabeça eu achava que ela precisava, por exemplo, cumprir e fazer, mas que na verdade era uma coisa absurda que eu estava querendo exigir, fazendo uma simbologia aqui, né? Era como se eu quisesse a sombra da árvore adulta, né? Só que cobrando isso da semente. Ainda é uma semente, não tem como dar sombra. Eu acho que aí, Glauco, entra a questão do pedir desculpas, né? Dessa necessidade que a gente tem de fazer a criança pedir desculpas. Mas a criança ainda não tem nem essa maturidade do desculpas. Ela não tem nem maturidade social. Então, como é que ela vai fazer? Porque você está falando para ela fazer, só que não vai ter sentido nenhum para ela. Vai ser só uma reprodução de um comando vindo de um adulto que ela confia. Então, o pedir desculpas, ele vai nascer naturalmente na criança quando ela tem esse modelo, esse exemplo vindo de um adulto. Então, toda vez que ela me vê, que ela perceber que eu estou pedindo desculpas por uma situação que eu reconheço que não foi legal, ela vai ter isso como repertório, vai ter isso como modelo. Não preciso pede desculpa, porque ela ainda
tá num movimento, dependendo da faixa etária, ela tá num movimento muito autocentrado ainda. Então, não tem o menor sentido para uma criança de 2 anos pedir desculpas, no sentido que eu falo de internamente dentro dela, né? E, dependendo da idade da criança que recebe as desculpas, continua também sem sentido. Então, são essas obrigações sociais que a gente impõe para a criança no momento que ela não tem maturidade para isso. Eu acho que quando o adulto pede para a criança pedir desculpa, é mais para suprir uma vergonha dele do que o próprio ato em si da criança pedir desculpa, porque realmente para a criança não faz sentido, ela nem conhece a palavra, ela não sabe a origem, ela não sabe o porquê de pedir desculpa. Eu acho que quando o adulto sujeita a criança a essa situação é realmente talvez, né, por sentir uma vergonha, tipo, meu filho tá fazendo isso, que cara, nossa, não achei legal que ele fez isso e nossa, meu Deus, o que eu faço agora, né? As pessoas vão ficar falando, ele fez uma coisa que é errada, então vou fazer o que socialmente é aceito, pedir desculpas. Ou seja, tem todo um julgamento do adulto ali diante da situação, que a criança não tá entendendo nada, que ela não compreende absolutamente nada desse julgamento que passou na cabeça do adulto, e a gente impõe para ela uma fala ou um comportamento que ignora completamente o que ela está vivendo, o que ela está sentindo, a fase de desenvolvimento dela, e a gente perde a oportunidade de repertoriar essa criança. Tentando fazer uma coisa que está lá na frente, a gente perde a oportunidade de aproveitar o momento que a criança está, né? Até porque a criança dessa idade, se ela pede desculpa, muitas vezes ela vai fazer isso porque ela está repetindo o adulto, mais como um processo mecânico, né? Nessa fase, eles simulam, né? Eles repetem muito o que o adulto faz, o que o outro está fazendo, mas não com a profundidade que o adulto faz. É mais como um teste, uma atuação que a criança faz ali para sentir como aquilo funciona, para sentir como aquilo reverbera no ambiente, né? Para fazer um teste. Aos poucos que ela vai construir a profundidade do que é uma desculpa, esse sentimento de, nossa, eu causei um mal para o outro, se eu estivesse no lugar dele eu me sentiria mal, me desculpa, né? Isso é uma coisa muito abstrata ainda. E esse valor também entra nessa questão assim de, putz, tem 2 amiguinhos, um sempre bate, nossa, mas ele ainda vai brincar com esse amigo que bate, porque esse valor da agressão do outro é o adulto que dá, né? Porque a criança, como a Lana falou antes, é o repertório de corporal, então encosta, né? Vai resolver um conflito, empurra. E a criança que foi empurrada, ela não vai ter, nossa, eu não gosto daquele amiguinho porque ele me empurra. Ela não vai guardar mágoa, não vai, né? Guardar mágoa. Com raiva da outra criança, não vai. E aí daqui a pouco ela tá lá brincando de novo. Então, isso talvez a criança até ensina a gente. Um pouquinho de como a gente lidar com essas coisas, mas essa mágoa, esse distanciamento dessa criança que bate, é o adulto que vai introjetando na criança, né? Porque não faz parte da maturidade da criança de 1 ano, 2 anos entrar nesse processo. Porque para ele só entra assim, é o limite dele, né? Não com essa consciência, mas a próxima vez que eu chegar perto eu vou com mais cuidado. É esse movimento que eles vão amadurecendo com o tempo. Não tão pequenininho, mas com o tempo eles vão amadurecendo. Qual é o espaço do outro, ou qual é o meu espaço, né? Não quero que invada. É deixar claro para o outro esse limite e perceber que o outro também tem limite. E essa interação, essa maturidade, esse repertório só vai acontecer se essa interação for permitida. Se ela for o tempo inteiro mediada por um adulto, a criança não constrói repertório. A criança ela não tem referência, ela vai ficar sem referência para resolver um conflito no momento posterior. Então, esse lugar de que as crianças, né, se chateiam, se magoam, com a postura da outra criança, nem sempre é verdade, porque na relação ali é uma comunicação, é a forma deles se comunicarem. Como eu comunico? Uma criança de 1 ano e meio vai comunicar que não gostou, que ficou irritado que a outra criança pegou alguma coisa da mão dela. Então, é a forma dela manifestar e é uma emoção. A emoção, ela é manifestada pelo corpo. O corpo e a emoção na criança pequena andam muito junto, muito junto. Então, a referência que a gente tem de corpo e emoção
é diferente. A gente precisa entender o que significa isso dentro do desenvolvimento da criança e aceitar que eles vão usar o corpo para se resolverem. O que a gente vai precisar fazer a mediação é bater, machucar, não é uma reação validada. A gente entende, né, que a criança está irritada, entende que não foi legal, a gente entende que ela está ali tensionada, mas a reação de machucar o outro é importante que seja mediada. Bom, quando a gente tem que tomar um outro cuidado, né? Como que a gente interpreta o momento ali das crianças, porque às vezes é só uma definição de limites. Então, se tem uma criança brincando, chega outra, ela dá, né, um cutucão assim, não chegue, ela tá passando uma mensagem. E, dependendo de como a criança que recebeu esse chega pra lá recebe, pode ser uma regulação positiva da situação. Não necessariamente entra numa situação de conflito. Né? Agora, se eu tô ali, eu adulto, eu acho que minha criança não pode encostar no corpo do outro, né? Não pode fazer nenhum movimento, eu já faço a intervenção, eu tô tirando a possibilidade daquelas duas crianças, daquela relação se autorregular. Porque existe um modelo, que é o nosso modelo de solução, de respeito ao outro, de solução de conflito, que não é o modelo que a criança carrega com ela, porque ela não tem a maturidade ainda, nem repertório para isso. Então, a grande chave, quando a gente, né, para mim, para as minhas reflexões, a grande chave quando a gente pensa em solução de conflito é qual repertório eu vou dar para essa criança. Porque eu não posso dizer, se eu chegar para ela e falar assim, não pode bater, é uma regra, não pode bater, isso é inegociável. É uma regra que ela vai cumprir no primeiro dia? Não. É uma regra que ela vai cumprir na primeira semana? Não. É uma regra que ela vai cumprir quando ela tiver maturidade, tiver internalizado outras formas de solucionar o conflito. Então, como eu construo esse repertório? Não pode bater, mas você pode pegar outro brinquedo, só pode pegar o brinquedo quando tá no chão. Diz se é uma criança mais velha, diz pra ela o que você quer, diz pra ela que você não gostou, sabe? Pergunta o que ela quer. Então, essas formas, né, esse caminho que eu vou dando pra criança é um caminho alternativo àquele caminho que eu tô invalidando. Não adianta só invalidar. Eu só tô invalidando, eu tô dando que repertório pra criança? Eu tô tirando o repertório dela, tô tirando a ferramenta dela e não tô dando nada no lugar. Então, toda vez que eu vou falar com a criança, vou lembrá-la de uma regra, né? Que eu não posso ofender a integridade física do outro. A regra, não com essas palavras, mas a regra é essa. E aí eu tô colocando essa regra para ela, dizendo um não, impedindo ela de usar a ferramenta que ela tem. Eu, como adulto, preciso dar outra ferramenta para essa criança. Acho que um exemplo que eu vi hoje na escola do que você está falando, Alana, que aconteceu... Tinham duas crianças sentadas, uma do lado da outra, e eu estava sentada do outro lado, eu estava perto delas. E aí os bancos estavam muito próximos um do outro, e aí as duas crianças, elas conversam, elas falam super bem. E aí uma delas não estava gostando que a outra estava perto dela, ela estava muito encostada nela, e aí começou a empurrar a outra, e a outra criança foi só reagindo ao empurrão da outra. Daí eu falei, você quer que a fulaninha vá um pouquinho mais pro lado? Daí ele respondeu sim, mas aí a criança não foi. E aí continuou a empurrar ela e tal. Aí eu fui conversando com eles e queria ver até onde ia dar esse... Não é um conflito, mas é um quase conflito. Poderia virar um conflito. É um limite, né? É um limite, E aí a outra criança foi e percebeu que o outro fulaninho não queria que ela ficasse muito perto dele. Aí ela levantou, puxou a cadeira um pouco pro lado, sentou e pronto, se resolveu. Eu poderia ter ido lá, ter tirado a outra criança, pra outra criança não invadir o espaço dela? Poderia. Mas eu queria ver até onde iria, qual seria o vocabulário dessas duas crianças para resolver esse limite entre elas. E elas conseguiram resolver. Eu fui conversando com elas, falando... o fulano não tá gostando que você tá muito perto dela. Será que dá pra você ir um pouquinho pro lado? Só que aí ela teve que entender por ela mesma que ele não tava gostando e que ela poderia levantar, puxar a cadeira e sentar um pouquinho mais do outro lado, não ficar tão perto dele. Eles continuaram, os dois, um do lado do outro,
mas ele não queria que estivesse encostando nele, entendeu? Então ele estabeleceu o limite dele. Demorou um pouquinho pra outra criança perceber? Demorou, mas foi olha, resolvido entre eles. E olha a entendeu? quantidade de recursos que essa criança teve que mobilizar internamente para chegar nessa solução, e ela chegou. Né? Amparados pela sua fala, mas ela teve que lidar ali com uma situação talvez de frustração ou talvez de incômodo, e eles chegaram a uma solução. Foi muito mais deles do que meu, né? De entender o que você está falando, de compreender o movimento do outro, de pensar numa solução possível que também atendesse o que ela queria naquele momento, porque, né, é uma situação que não chegou a se configurar um conflito. Tinha ali uma indisposição entre eles, mas dependendo de quem olha, já interpreta como conflito, já faz uma intervenção antes do e já teria traz uma intervenção solução, né? Que é que vem do modelo do adulto. Exato. Do tipo, olha, pega a cadeira, coloca aqui, senta você aqui e você senta aí. E daí pronto, outro jeito de resolver, só que não teve o ganho das crianças, né? Deles pensarem por eles mesmos. De todo o processamento interno. Era a autonomia da criança, né? De todo esse processamento interno, de procurar uma solução, de pensar, de ouvir, de perceber. Então, toda essa experiência ela é muito complexa para a criança. Para a gente era muito simples, mas para ele não era simples naquele momento. E pode ser que a próxima vez fique mais simples, porque ele já ganhou isso como um repertório. E nesse exemplo também, quando você não fez a intervenção, a interferência, né, imediatamente e diretamente, você também depositou neles uma confiança. Eles perceberam de você, porque você estava ali do lado. Eles não estavam sozinhos, negligenciados, você estava presente. Então, a mensagem que ele recebe de você é: eu confio em vocês. Eu sei que vocês conseguem resolver. Então, não interferir, permitir que esses momentos aconteçam, também é um voto de confiança. Sim. E a criança percebe isso de uma forma muito natural. E ela se sente potente para encarar aquele desafio. Sim, com certeza. Olha, eu tenho uma pergunta legal para fazer e ao mesmo tempo acho que eu tenho a resposta. Eu escutei uma vez uma pessoa, ela dizendo o seguinte: pô, já que o conflito ele não é mal visto, né? A gente enxerga, a partir do que a gente está conversando aqui, a gente enxerga ele como uma coisa boa, pô, então a gente não pode criar certos conflitos para treinar a criança? Eita! Né? Pois é, vamos simular certos conflitos para as pessoas poderem aprender algumas coisas. E você vê, né, com esse exemplo que a Gabi trouxe, eu acho que a melhor resposta para essa pergunta acho que a gente precisa aproveitar os conflitos que já existem. São vários, a criança... Porque muitas vezes o conflito acontece e a gente não consegue aproveitar, ou porque a gente acaba intervindo prematuramente, ou porque a gente se coloca errado nesse conflito que está aí, né? Porque ele já vem, né? E é só uma questão de a gente saber aproveitar. A gente precisa permitir as relações acontecerem. É isso, sabe? Porque relação tem como princípio interesse contraposto, né? Duvido que alguém aqui tenha qualquer relação na vida que você sempre concorda, sempre tá ótimo, vocês pensam igual, tem o mesmo objetivo, tem a mesma forma de agir, mesma forma de reagir. Eu duvido. Então, esse ajuste na relação, ele acontece o tempo inteiro, inclusive com as crianças, só que com ferramentas, repertório diferente do nosso de adulto. Eu acho que esse treinamento deveria ser para adulto, não para criança. Eu acho que a vida já tem muito conflito, a gente não precisa criar conflito não. A gente pega o conflito da vida mesmo e vai tentando resolver, né? Às vezes tem um conflito com a gente mesmo, né? Então, é deixar um pouco mais natural, assim, sabe? Olhar para a criança como... Eu acho que o que a gente traz muito aqui é o conflito como possibilidade, né? Eu acho que é possibilidade de aprendizado, de repertório. Eu acho que a gente vê o conflito como uma potência, né? Claro que a gente entende que a integridade das crianças tem que ser mantida, né? Vai ser, né? Não é esse nível que a gente tá falando. Não, vamos deixar as crianças se morderem, se baterem, isso. Não, a gente vai deixar as crianças se relacionarem. O conflito faz parte dessa relação. E o conflito é potência de vida também, de entendimento do limite do outro, de entendimento até que ponto eu aguento, a criança também vai perceber até que ponto ela aguenta aquela criança empurrando, né? É uma potência mesmo o conflito, e se a gente antecede com um medo, porque normalmente é um medo, um receio do adulto de acontecer alguma coisa, a gente perde tudo isso, né?
Então... Não, e a gente tem que pensar que o repertório que a criança ganhar nesses primeiros anos de vida, ele vai usar na vida, no resto da vida. E o repertório que essa criança recebe e constrói nesses primeiros anos de vida é um repertório que ela pode carregar para a vida inteira. Então, se ela sempre tem alguém para mediar o conflito dela, sempre tem alguém que está ali só resolvendo para ela tudo, como que você acha, da onde a gente acha que quando ela tiver 10, 12, 14, 18 anos vai ter esse repertório? Da onde que a gente acha, o que ela vai mobilizar para conseguir lidar com as situações de frustração, com as situações de angústia, com as situações de contrariedade? Então, o que a gente oferece para a criança como experiência nesses primeiros anos são estruturantes. E é por isso que a infância é muito importante, né, gente? É a parte principal da vida de um ser humano. Bom, então, acho que da nossa conversa, me parece que a gente pode chegar à conclusão que os conflitos eles são naturais e necessários, né? E conflito, quando a gente pensa, são nessas situações de desconforto. Agora, quando chega para o movimento físico, de bater, de machucar o outro, a gente precisa cuidar, mas sempre lembrando que a criança que bate, que machuca o outro, também precisa de ajuda, precisa de suporte, não só a criança que sofreu. Então é isso, gente. Muito obrigada por nos escutar. É isso, gente. Muito obrigada por escutar mais um episódio. Um beijo e até a próxima. A minha língua tá muito pegada, tá me incomodando.